Nesse vídeo vamos falar de algo muito importante, principalmente quando se trata dos relatórios e do cadastro associados. Como exemplo, eu vou abrir aqui o menu Relatórios, Cadastro, Associados e vamos também estar retratando sobre as eleições como exemplo. Se eu pegar um relatório aqui, listagem, por exemplo, que traga como informações comunidades, vou me informar aqui, baseado nas eleições, continuando o nosso raciocínio já dos últimos vídeos, o período de fevereiro de 2022, sócios que pagaram nesse período. Vamos dizer que tem que ter 30 dias de carência, vamos dizer, de filiação, então vamos colocar que seria o mês anterior, já que as eleições é no dia 3, baseando que vai ser um único dia, 2022. Sócio sim, e vamos deixar o desconto em folha em não. Somente os da boca do caixa que nós queremos. Se eu mandar visualizar aqui, por exemplo, e organizar aqui a comunidade, observa que nós temos a comunidade Brambila com vários escritos, né? Várias formas de escrever. E onde essas várias formas estão, somente uma delas é a correta. Então, o que acontece? Se nós pegamos um relatório e agrupamos por comunidade, vai sair uma comunidade com Brambila, igual está aqui, né? Aliás, Brabila. Vai sair outra comunidade em outra folha como Brambila. E assim sucessivamente, porque são erros de digitação. E esses erros de digitação, no final, acaba, né, gerando um transtorno em relação aos relatórios. Por isso que nós resolvemos fazer esse vídeo para poder falar sobre o cuidado e a atenção que tem que ter no cadastro. Se eu pegar aqui, por exemplo, Maria de Deus, a matrícula 4773, como exemplo, eu vou verificar lá que no caso, a Maria 4773. Aliás, cadê ela? Aqui. Se eu pegar ela e observar aqui, ó, Brabila. Então, realmente, houve um erro de digitação. Por mais que nós aprimoramos o sistema para que isso não venha a ocorrer, mas sabendo que isso pode acontecer, como é falho, né? Todos nós somos falhos e cometemos erros, mas o máximo possível que todo funcionário pode tentar fazer é não cometer os erros. Mais vale perder 10 segundos, 15 segundos do seu tempo conferindo se as informações estão certas do que digitar e não olhar no que foi digitado. Porque quando eu começo a digitar aqui, ó, já aparece Brabila. Mas antes aparecia Brambila. Mas às vezes no digitar, o usuário está digitando e nem percebe que já apareceu Brambila e de repente não vê e vai lá e digita Brabila. Aí o sistema vai buscar na ordem crescente, né? Conforme essa ordem, a primeira palavra, de acordo com que você vai digitando, ele vai trazendo. E já vai preenchendo como Bra, no caso, como vimos aqui, Brabila. E aí, às vezes, o funcionário que está ali fazendo atendimento ao cadastro ficha não percebe ali, ele não olha e continua fazendo. Ou como outros casos que nós vimos aqui, que tem Brambila com N, isso aqui eu simulei. Isso aqui não estou dizendo que está escrito dessa forma nos demais sindicatos, como exemplo. Eu só fiz uma simulação, criei esses erros ortográficos para dar como exemplo que acontece, que é uma fatalidade. Isso vai acontecer e acaba acontecendo em alguns casos com mais frequência, pela falta de atenção. Lembrando que aqui não é um vídeo para chamar a atenção nesse sentido. É para mostrar, dentro daquilo que possa ser mais coerente, no sentido de evitar os erros, porque a ficha, nós já falamos, uma ficha completa e certinha, ela é o coração do sindicato, ela é o coração do sistema, porque todas essas informações que estão no cadastro associado são puxadas, são levadas para determinadas áreas do sistema, para determinados módulos do sistema. Quando faz um contrato, uma autodeclaração, quando eu faço uma autorização, ou seja, os recebimentos, tudo que é feito dentro do sistema, o sistema busca aonde? No cadastro associado. Por isso que nós sempre falamos, o cadastro é a base de qualquer empresa, de qualquer entidade, não importa se é sindicato, não importa o que seja. Um cadastro atualizado com as informações coerentes, você tem muito mais resultados, melhores e menos trabalhos depois em fazer essas correções. Então, nesse caso, como eu dei mostrando para vocês aqui, é comum acontecer, claro, evidentemente, mas temos que se atentar ao digitar as informações, conferir elas,
Porque se eu digito sem conferir, não presto atenção, vai acontecer de eu gerar um erro, e esse erro meu vai ser um erro para os próximos que também poderão passar despercebido. Porque eu já estou digitando, de repente eu só olho rápido, apareceu. Passo para o próximo, já apareceu, vou aparecer, vai. Ou seja, o sistema já ajuda na digitação para que possa já ir buscando essas informações para que seja mais rápido o cadastro. Além então do sistema colaborar para que esses dados sejam mais rápidos, ainda mesmo assim há falta de atenção. Então, nesse caso, nós estamos colocando esse vídeo pela falta de atenção, que é muito importante que ao cadastrar essas informações tenha pelo menos a revisão delas. É como eu falei, a pressa sempre é inimigo da perfeição. Não adianta tentar fazer 10 coisas sabendo que 5 você pode fazer perfeita e todas as 10 podem sair imperfeitas. Então, a questão maior não é a questão do tempo, é a forma que você faz com que isso seja perfeito. E somente visualizando essas informações, olhando para elas quando está digitando, para não cometer erros, e esses erros não virar uma bola de neve, vamos dizer assim, nas demais inclusões, né, e alterações que possa haver dentro do sistema com base no cadastro associado. Por isso que o sistema tem uma opção aqui no cadastro de sindicato, que todos podem utilizar, que quando eu pego cadastro, pego sindicato, clico no botão alterar, aqui no parâmetro 02, eu posso vir aqui e informar cadastro desatualizado. O que isso representa? Se eu colocar 3 meses, isso representa que o sistema vai verificar qual foi a última vez que seu associado teve no sindicato. Então, que a ficha dele foi aberta, que a última vez que a ficha dele foi olhada. Então, pode ter cadastro que tem ficha que tem 1 ano ou 2 anos que ela nunca foi mais atualizada. Porque o sócio vem pagar, você só vai lá na calculadora fazer o recebimento, mas não vai lá olhar se os dados estão corretos. Telefone, endereço, que são os primordiais, né? A parte de documentos, a parte de telefone, né? E o endereço, para qualquer forma de eventualidade de estar entrando em contato, não só nisso, como nós estamos falando, né? Para fazer uma autodeclaração, tem que estar com os dados corretíssimos. Sabemos como é que é a exigência do INSS, né? Uma convergência ali dentro de uma informação e outra pode acarretar novamente em todo o reprocesso de estar refazendo novamente tudo aquilo que poderia estar feito, devido a essa questão de ter, em relação ao fazer o cadastro, a atenção ao digitar. Então aqui, se eu colocar 3 meses com base nisso, como eu falei, o sistema vai informar cadastro desatualizado, mas a ação dele vai permitir, ou seja, mesmo que você faça somente o recebimento de mensalidade, mesmo que você vá lá fazer uma autodeclaração ou contrato ou qualquer coisa dentro do sistema, o sistema sempre vai informar. O problema é que ele vai permitir o funcionário prosseguir. Então ele prossegue, mas nem com a mensagem, ele não vai lá para poder verificar, como um alerta, é igual sinal. Sinal está amarelo, mas pode fechar. Mas o sinal está amarelo, não presta atenção no sinal. Aí vai, passa direto. Aí é onde dá os atropelamentos de palavras erradas. Então, em vez de, ao contrário de ir lá e acertar, verificar a ficha para ver que está tudo certo, acaba prosseguindo com o atendimento. Mas se nós vier aqui na ação e pedir para bloquear, o sistema vai bloquear. Ou seja, o funcionário não vai conseguir fazer nada se ele não for lá na ficha, tornando obrigatório ir lá conferir. Mas isso também a gente sabe, isso não coíbe erros, porque vai de cada um. De repente a pessoa vai lá, só olha, pede altera, ou qualquer coisa, vai lá e confirma. Ou só altera e confirma, como um exemplo. De nada vai adiantar. Então isso tem que ter a questão da responsabilidade, né, do bom senso, daquilo que, por mais que todos sempre falam, e sempre vai estar sempre voltado. Tem muita gente para atender, o tempo é curto, mas é melhor fazer um atendimento com prestígio, um atendimento de qualidade, do que fazer um atendimento. Não estou dizendo que o atendimento é ruim, ou que não, pelo contrário. Eu falo no sentido daquilo que você pode doar dentro daquilo que você está fazendo, para que não venha cometer erros dentro do sistema, porque temos que visar agora é o sistema. Não adianta eu também fazer um bom atendimento e não me atentar às informações que eu coloco dentro do sistema. O atendimento tem que ser primordial de cada um, claro, evidentemente. Sabemos disso, que o bom atendimento sempre enche os olhos de quem está sendo atendido. E se você faz com que esse bom atendimento também seja um bom atendimento naquilo que você está digitando,
melhor é, porque nós falamos, é o coração do sindicato, as informações estando corretas. Então, se eu colocar a opção bloquear, ele vai bloquear. E o autocomplementar está marcado. Esse autocomplementar é que faz com que fique mais fácil a digitação dos dados para não estar repetindo ou tendo que digitar e evitando erros. Se eu desmarcar, não tem a função do autocomplementar. Então, isso é opcional para aqueles sindicatos que às vezes acham que o autocomplementar pode facilitar, mas pode gerar erros, que não é o caso, porque o erro ele pode vir tanto digitando normalmente, como nós mostramos do autocomplementar. Então é uma ajuda muito grande que esse autocomplementar traz dentro do sistema num cadastro, principalmente quando digita a parte de endereço. É muito rápido as informações que ele traz. Então, nesse caso, se eu bloquear aqui, o sistema vai exigir que o funcionário vá lá verificar a ficha, como um exemplo. No meu caso, não vai ter como dar um exemplo, porque o meu cadastro está todo atualizado, né? Já como base dentro disso. Mas como eu falei, se eu venho aqui e coloco sede, por exemplo, vou apagar aqui sede, observa, embaixo município, aqui não aparece nada. Se eu digito sede ou qualquer coisa que é referente à minha cidade, então já vai trazer para mim automaticamente preenchida a cidade, o CEP. Então, se eu digito aqui Brambila, automaticamente, se eu não tiver nada aqui, por exemplo, observe, ele já traz para mim tudo aqui preenchido. Então, isso é um ganho de tempo e não perca de tempo. O problema é que na hora que está digitando, não observa que já trouxe a primeira escrita, tá certa? Tá. Então, não preciso mais digitar para evitar o erro. Tá trazendo errado? Tem que comunicar. Então, quando o sistema traz nomes diferentes, tem que entrar em contato conosco para que nós possamos dar soluções para poder fazer a correção, para poder ver quais são as pessoas, os associados que estão com os nomes errados em suas comunidades, como exemplo. Então, nesse caso aqui, vimos que isso é um fator que acontece. Mas sempre temos soluções dentro daquilo que nós possamos ajudar a melhorar, a acertar esses nomes. Como esse exemplo aqui, e se nós pegarmos no relatório, como falado no início, se eu vim aqui então pegar assinaturas e colocar aqui por comunidade, um exemplo, a própria listagem, né? Mas assinatura, só para a gente poder ver o que vai acontecer quando eu faço isso. Olha, eu tenho um sócio na Brabila, na próxima página eu tenho outro na Brambila, tá vendo? Então o sistema vai destrinchar de uma forma, criar várias folhas com várias comunidades, porém, né, por estar com nomes diferentes, mas sendo a mesma comunidade, dando esse desperdício de papel, no caso, onde poderia estar todo mundo agrupado na mesma folha. Então a solução é qual? Acertar essas comunidades como distrito. Mas como fazemos isso? Tanto aqui que eu poderia tirar esse relatório normalmente das listagens aqui, mesmo que eu não colocasse nada aqui no sócio, quero todos os sócios, por exemplo, e só sócios sim, quero ver todos e para mim ter uma visão dessa comunidade. Eu vou visualizar aqui no grid e vou colocar em ordem alfabética. Aqui, quando eu clico na palavra comunidade, ele organiza como se eu clico no nome, ordem alfabética, no caso, crescendo os nomes. Comunidade. Aí eu vou verificar, olha, esses nomes aqui, todas essas matrículas eu tenho que acertar. E aí assim vai ter mais, claro, evidentemente, para ver se todos estão iguais. Eu relatando quais são as que estão com os nomes errados, tirando essa listagem, e vendo qual é o nome certo, se for uma quantidade grande, passa para nós, que nós fazemos de uma forma que venha atualizar de maneira mais rápida. Se são poucos nesse caso, bastaria eu, mesmo nessa tela aqui, né, eu posso puxar, e lá no cadastro, como eu já mostrei anteriormente, que eu posso abrir a janela do cadastro aqui, e um por um. Posso ver a matrícula 473, está aqui. Vou lá e acerto então para Brambila, com um L só. Corrigir. E assim sucessivamente. Vou no próximo e vou acertando, porque são poucos. Quando é muito, aí vocês entrando em contato, a gente sempre tem uma solução e procura o melhor para poder fazer. Então aqui só estou mostrando uma linha de comando, que se eu fizer isso aqui, né, esse update, eu vou passar tudo para Brambila. Vocês observam que aqui embaixo tá as várias formas. Então se eu clicar aqui para ele executar, executou. Agora se eu vier aqui na comunidade, tirar a listagem novamente, vamos observar que agora está tudo como o nome certo. Brambila, né? Tinha uma com N, então eu tenho que tirar aqui o B, por exemplo, e colocar um N para ele também atualizar ela. Mas observa que ao fizer isso, já está tudo certo. Brambila, tudo corrigido. Tem uma outra com 2 L. Aí eu vou fazendo o quê? Eu vou acertando
que é com M. Então, eu vou pegar aqui com M e vou mandar outro update. E vou executar novamente aqui para a gente poder ver agora se está certo. Então, observa. Então, para nós, quando criamos soluções e pensando sempre nisso, criamos meios de poder estar acertando de uma forma mais rápida. Mas isso no caso quando é muitos, que aí você perderia muito tempo fazendo isso. Poucas, igual eu estou mostrando nesse exemplo, pode ser feito manualmente. Se nós viermos novamente no relatório agora e observarmos que essas informações agora foram acertadas, então vamos visualizar e vamos colocar em ordem alfabética. Olha como é que é mais bonito, mais organizado e é muito mais prático e fácil de estar trabalhando com as informações quando estão corretas dentro do sistema. E se nós formos agora na comunidade aqui, nas assinaturas, então observe que agora nós temos somente uma página com todos dentro da comunidade Brambila como exemplo e a próxima que seria Lavrinha e assim sucessivamente. Então é de muita atenção referente a isso, porque dentro do sistema, mesmo que cometam erros, por detrás do sistema, nós falamos nos bastidores, estamos nós que estamos aqui para auxiliar e ajudar e fazer toda a correção dentro daquilo que nós possamos somatizar junto com vocês.